Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo torcedor do Cruzeiro. Tá começando a Rádio GDG. Hoje com a apresentação um pouquinho diferente. O nosso apresentador titular aí não pôde participar hoje. Eu sou o Talvanes. Vou estar aqui com vocês na companhia dos amigos Vander e também do Iron. Na companhia também do nosso produtor Sidney. Vamos pedir para vocês já começarem a interagir conosco em nossas redes sociais, no Twitter, para interagir conosco, sempre utilizar a hashtag RádioGDG. Mande o seu comentário, também temos as nossas enquetes lá, queremos ouvir a sua participação. E também no Facebook, na página Guerreiros Gramados, temos a principal página não oficial, né, do Cruzeiro no Facebook. Queremos ouvir vocês lá também, opinando conosco e, acima de tudo, ajudando a gente a fazer o programa, né? Tem um programa totalmente democrático, a gente dá a voz mesmo à maior torcida de Minas, para que vocês participem conosco, interajam e falemos bastante do maior de Minas, né, de uma forma que agrade todos os torcedores. Eu vou começar dando boa noite ao nosso convidado, Iron. O Iron que está participando conosco, um cruzeirense já conhecido de alguns já no Twitter. Vou dar boa noite para o Iron. Iron, seja muito bem-vindo à Rádio GDG. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na rádio e vamos estar discorrendo aí sobre o nosso Cruzeiro, né? É isso aí, Iron. Vamos falar bastante do Cruzeiro. Que é algo que a gente gosta pouco, né, de fazer assim. Vou passar a bola pro meu amigo Vander. Vocês vão ver que o Vander, vocês já conhecem a Rádio GDG, ele fala muito parecido com o Tite. Vander, tem pretensão de ser técnico também? Claro, a pretensão é a alma do sucesso, né? Nós temos que planejar o futuro de acordo com os nossos sonhos, né? Com as nossas realizações. Quem sabe um dia possa estar treinando um grande clube do futebol brasileiro. Tudo bem, pessoal? Boa noite, obrigado, Talvanes. Boa noite, Sidney. E é bom começar o programa descontraído, né? Quebrando um pouco o gelo, junto com o torcedor. Obrigado pelo elogio, Talvanes, mas eu não tenho a competência para poder chegar a ser treinador de futebol, não. Eu sou muito grosso para poder lidar com algumas incompetências. Eu não aceitaria de bom grado alguma desmotivação ou falta de interesse em participar da partida, não. Obrigado, boa noite, caros ouvintes. Vai com você, Talvanes. Valeu, Vander. É isso aí, né? Mas eu acho que você fala muito parecido com o Tite, e Tite que é um baita treinador, aí um cara que todo mundo admira. Vamos passar aqui então pelas enquetes da Rádio GDG. Já tem um tempinho já, a gente sempre lança as enquetes pela manhã, para que o torcedor já interaja, né, conosco já pelo Twitter. Temos aqui bastante gente que já interagiu. Vou pedir para vocês também, que ainda não votaram, para passar lá no nosso Twitter, @GdosGramados, e votar também, que a gente vai dar a parcial lá pro final do programa também. Primeira pergunta da enquete GDG: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem? A maioria aqui deu nota 4. Eu estou de acordo aqui com a maioria também, eu daria nota 4. 57% votou 4, 31% votou 7, 4% votou 10 e 8% votou nota 0. Já no segundo tempo, semelhante também, eu acho que os dois tempos foram bem semelhantes, né? Nota 4, 56% para a China Azul, nota 7, 27%. Nota 10 deu 2%, nota 0, 15%, número mais alto ainda que no primeiro tempo. Em relação ao último jogo contra o Atlético Mineiro, 7% achou que o time evoluiu, 51% achou que manteve aquele mesmo nível, 34% achou que já regrediu e 8% não souberam responder. Em relação a quem foi o melhor jogador do jogo de ontem contra o Botafogo, né? Jogo que sacramentou a classificação do Cruzeiro para as quartas de final da Copa do Brasil. Para 34% dos internautas, foi Bruno Rodrigo, o principal jogador ontem, 43% disseram que foi o Elber, 15% o Henrique e 8% o Rafinha. Enfim, não, tem mais duas perguntas ainda.
Sobre o William, ele tem jogado na posição certa? 4% dizendo que sim, ele é centroavante, deve jogar como 9, né? 39% está dizendo que ele joga pelos lados, já 46% dizendo que o lugar dele é na reserva, e 11% tanto faz, nem sabe do que. Enfim, a última pergunta da enquete: o Cruzeiro deve priorizar a Copa do Brasil? Em qual competição o Cruzeiro deve priorizar, o Brasileiro ou a Copa do Brasil? 33% está dizendo que é o Brasileiro, né, com risco de ser abaixamento, a turma está preocupada. 14% dizendo a Copa do Brasil, 53% dizendo os dois. Agora queria começar aí ouvindo a opinião do colega Iron para essas perguntas. Você está de acordo aí, Iron? Discordou em algum caso aí da opinião da galera? Não, eu acho que seguiu a lógica, né? O jogo foi um jogo, vamos ser bem sinceros, meramente protocolar, né? Eu acho que nenhuma das duas equipes gostaria de estar realizando aquele jogo ontem. Prova maior disso foi o Botafogo ter vindo com um time misto, reserva. Eu acho que o Elber teve um grande destaque no primeiro tempo, foi um jogador incisivo que partiu para cima, chamou o jogo, foi muito bem. E vale destacar também a gente voltar a marcar gol de escanteio, né? Foi um dos pontos altos que eu achei, além da vitória no Mineirão, que eu acho que vale também para a confiança dos jogadores, foi o fato de a gente voltar a ter um aproveitamento bom em bola parada, o Bruno Rodrigo conseguir fazer um gol de cabeça, retomar também, espero, a confiança dele, que não vem tão bem nesse ano. E do resto eu concordo, eu acho que o time não evoluiu nem regrediu, porque um jogo como aquele, você via claramente que os jogadores até de certa forma estavam se poupando, então não é um jogo pra gente fazer algum tipo de parâmetro. Foi um jogo controlado do início ao fim. Eu acho que em relação ao William, o momento atual dele não é bom nem para jogar como centroavante, nem para jogar pelos lados, porque seguindo a lógica do Mando, até pela coletiva, no esquema que ele joga, ele usa dois ponteiros e ele sempre fala que prefere um atacante e um meia. Um meia para criar um pouco mais a jogada, um atacante para partir para cima. O William não faz nenhuma coisa nem outra atualmente. Ele não cria jogada, nem parte para cima. Eu vejo outros jogadores na frente dele, como Alisson, Elber, Sobis, Arrascaeta. Então, eu acho que o melhor para ele é ser ele o reserva do Ábila e torcer muito para o argentino não ficar suspenso nem machucar, né? Porque a gente viu o problema que foi contra o São Paulo. O momento do William realmente não é bom. É um jogador que é patrimônio nosso, foi um investimento alto, mas não vejo assim grande evolução dele e o time não melhora com a sua entrada. Do resto eu acho que estou de acordo com a opinião de todos na enquete. O Cruzeiro tem que priorizar as duas competições. Claro que tem o Brasileiro, que é mais importante, chegar aos 45 pontos, mas eu acho que dá perfeitamente para ir levando as duas e ver o que dá, até por ser um torneio mata-mata. Nem sempre o melhor time que vem jogando futebol mais vistoso ganha, né? Então, eu acho que tô de acordo aí com a opinião dos ouvintes. Mata-mata a gente sabe que é um torneio completamente à parte, né? Uma situação ali que a lógica realmente ela fica em segundo plano. Há muita coisa que entra em jogo, né? E por isso que eu sugiro a torcida do Cruzeiro acreditar e apoiar, porque realmente mata-mata pode tudo. E a camisa do Cruzeiro ela é impressionante, né? Em mata-mata, e principalmente em Copa do Brasil. Copa do Brasil, a tradição do Cruzeiro é simplesmente o clube brasileiro com mais tradição, né, na Copa do Brasil. Então é um clube assim para um feito assim, a se exaltar, né? O nosso passado serve para inspirar a gente a acreditar que podemos sim chegar à final e sermos os campeões. Em relação às enquetes, eu também, como disse anteriormente, concordo com o pessoal. Falando um pouquinho do William, acho que o William está precisando ficar umas 2, talvez 3 partidas aí no banco, não sei se trabalhando um psicólogo. Eu acho que o problema dele é mental, realmente, não é técnico. Ele tem qualidade sim para ajudar o Cruzeiro, como já ajudou por 3 anos, né? Ele ajudou muito em 2015, em determinado momento foi o protagonista, em 2014 foi um ótimo coadjuvante, em 2013 também um ótimo coadjuvante. Mas confiança, né? Realmente ele tá mal, ele tá um jogador assim irreconhecível, tá muito mal e tem um tempo já, né? Então acho que
talvez seja a hora dele, não sei, precisa de um choque para poder mudar essa fase que está se estendendo há muito tempo já. Wander, queria ouvir de você um pouco sobre as enquetes também, queria ouvir as suas considerações sobre esses termos aí que nós escolhemos. Talvez Iron. Não vou mentir, não concordo necessariamente com vocês, não. Acho que vocês ponderaram, foram bem objetivos nas considerações de vocês, mas eu acho que o Willian está jogando na posição errada, está jogando no esquema tático errado para a função dele, para as características dele. Por quê? O Willian se destacou no ano passado, no ano de 2013, no ano de 2014, jogando beirada de campo, recompondo, ajudando na marcação e saindo para os contra-ataques rápido. Jogou na ponta esquerda e cortando para o meio e batendo de direita. Ali foi aonde que ele teve as grandes partidas dele pelo Cruzeiro. E ele faz uma boa recomposição. Ano passado, com a situação que o time enfrentava no Campeonato Brasileiro, o Mano, em uma partida que não tinha centroavante, ele colocou o Willian e o Willian foi muito bem. O Willian deslanchou contra o Figueirense aqui no Mineirão e já tinha jogado bem na partida anterior que o Cruzeiro venceu a Ponte Preta lá em São Paulo, que foi aquela primeira partida com o David. Aqui no Mineirão, eu até fiz uma aposta, até escalei o Willian no meu cartola aquele dia e consegui até ganhar uma rodada nas ligas que eu participo. Mas aquela partida, tudo deu certo pro Willian. E ele deslanchou no campeonato, ele passou a acreditar mais no potencial dele. Outra diferença é que o time todo de 2015 buscava o Willian naquela situação. Então o time jogava fechado, com 2 linhas de 4 e uma recomposição muito rápida e jogava pro Willian. O time jogava em função dele. O time do Cruzeiro hoje não joga em função do Willian. O time do Cruzeiro hoje joga em função dele. Então eu vou fazer algumas ponderações aqui. Para mim o Arrascaeta está muito lento. O Arrascaeta pega a bola, recebe a bola no meio de campo e ao invés de dar um passe de uma vez, receber e tocar a bola rápido, ele sempre quer dar 1, 2, 3 toques a mais na bola. O Arrascaeta ainda não tem a maturidade suficiente para poder entender que ele precisa ser inteligente na hora de articular as jogadas. Ele não é o meio armador que o Cruzeiro precisa. Ele tem jogado bem, tem dado passes para gols, tem feito gols, mas ele ainda pode melhorar muito. Por quê? Falando pela partida de ontem, inúmeras bolas ele recebeu no meio de campo e ao invés de dar um passe, dominar e já dar o passe para outro jogador melhor colocado, ele deu um terceiro passe e matou a jogada. Isso aconteceu no Clássico, isso aconteceu contra São Paulo e vai continuar acontecendo se ele não tiver o entendimento necessário para desenvolver as articulações do time. Não vou falar só isso do Arrascaeta, não. Para mim o Ariel Cabral é muito lento, não está à altura de defender as coisas do Cruzeiro hoje. Eu acho que ano passado ele pelo sistema tático que o Mano adotou ano passado, ele produzia mais. Acho que hoje, tanto o Denilson, que o Mano até comentou sobre ele ontem, quanto o Lucas Romero, eles articulam melhor as jogadas do que o Ariel. Eu acho que o time tem mais confiança quando o Lucas Romero e o Henrique estão em campo. Pelas características de jogo dos dois, eles recompõem melhor, então eles conseguem dar um suporte melhor na marcação ao Edmar e ao Lucas. Vocês podem observar que quando o Henrique está marcando pelo lado direito, os outros adversários eles estão atacando pelo lado esquerdo. Quando o Henrique está marcando pelo lado esquerdo, os adversários invertem a jogada para poder atacar pelo lado direito, porque sabem que a cobertura do Henrique é melhor do que a do Ariel Cabral, então eles condicionam os ataques nas costas do Cabral, porque eles sabem que ele tem uma recomposição pior do que a do Henrique.
Então, nessa visão estratégica de posicionamento do time durante as partidas, o Mano tem preferido a visão do Ariel. Não concordo com ele, porque, ao meu ver, o Lucas Romero recompõe melhor do que o Ariel. Consequentemente, você tendo uma recomposição melhor, você tendo uma marcação mais firme, você tem uma possibilidade de sair com mais força para o ataque. E nesse entendimento, nessa visão, eu vou dar uma ponderação aqui ao Rafael Sobis. O Rafael Sobis, apesar de ele não estar rendendo tudo que sabe, não estar apresentando o mesmo futebol que ele apresentou em outras equipes, ele é um cara extremamente de grupo. É um cara que se dedica muito, um cara que treina, chega mais cedo para poder treinar, sai mais tarde, que faz uma preparação física voltada para o melhor desempenho dele. Ele chegou na metade da temporada aqui no Brasil, início de temporada que ele estava, por ele estar vindo do México, né? Mas ele hoje ele não está no mesmo nível que os demais jogadores do elenco, mas a dedicação dele, o profissionalismo dele é exemplar. Jogadores que não têm uma postura séria como a dele podem observar que é um diferencial. Por que eu estou falando isso? Eu vou fazer uma ponderação aqui acerca do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não é o melhor jogador do mundo em termos de habilidade, mas ele é o melhor jogador do mundo hoje em termos de dedicação. Tem uma matéria do jornal, acho que é a Marca da Espanha, onde o Gessé fala que no primeiro treino dele no time profissional ele queria chegar mais cedo que todos os outros jogadores. E ele chegou 2 horas, o treino estava marcado, por exemplo, para 10 horas da manhã, ele chegou 8 horas da manhã. Quando ele chegou lá 8 horas da manhã, o Cristiano Ronaldo já estava treinando desde as 7. Então, o Cristiano Ronaldo, ele é hoje um dos melhores do mundo, não só pela competência tática, competência em termos de jogo, mas pela dedicação ao qual ele empenha pelo sucesso. E sinceridade, vocês falaram com relação à partida de ontem, Iron. O Cruzeiro, para mim, fez uma das piores partidas ontem no ano. Porque ele jogou contra os reservas do Botafogo, que nada almejavam mais na Copa do Brasil, que sabiam que o título, a sequência na competição estava definida, que eles não iam golear o Cruzeiro aqui em casa, e o time foi completamente apático dentro de campo. Lucas morto, Arrascaeta morto. Com todo respeito, muita gente gosta do Elber. O Elber até corre, até se dedica, mas o Elber é muito fraco. É ridículo o comportamento do Elber dentro de campo, a recomposição dele. O jogador profissional hoje, ele precisa estar atento, não vou falar os 90, não, ele precisa estar atento os 120 minutos. O cara precisa estar ligado no jogo. Ele não pode dar bobeira. E o Elber parece que ele tem uns apagões. A mesma coisa do Arrascaeta. Eu entendo que o Mano ontem deu uma oportunidade pro Willian. Deixou o Willian jogar o segundo tempo inteiro. O Willian correu, se dedicou. Mas tá jogando errado. Tá jogando aonde ele não sabe. Ele recebeu algumas bolas, cabeceou, tentou fazer o pivô. Mas não é a característica dele. Então, o Mano tem um entendimento acerca do futebol muito mais avançado do que o meu. Eu sou um leigo perto dele, pela experiência, pela visão estratégica de jogo. Eu acho que uma hora ele vai enxergar os posicionamentos errados do time. A mesma coisa eu vou criticar em cima do Lucas. O Lucas, eu não vou vaiar o Lucas, não. Respeito os torcedores que vaiam, principalmente aqueles durante o jogo, porque não tem coragem de vaiar jogador nenhum durante o jogo. Eu acho que é uma ofensa ao profissional que está ali trabalhando, e uma ofensa principalmente aos meus companheiros de arquibancada que vão ali torcer pelo time. Só atrapalha, mas né? A vaia, ela tem que ser destinada ao Dr. Gilvan de Pinho Tavares. Vou cornetar o Gilvan aqui mais uma vez. Vocês me desculpem, pessoal,
Me desculpa, torcedor, mas estou cansado dessa postura do Dr. Gilvan. Aonde está o presidente para poder mostrar a cara agora? Para poder brigar com a arbitragem com relação à postura incompetente da arbitragem? De colocar um árbitro meia boca para poder pitar clássico? De colocar árbitro de segundo escalão para poder pitar jogo do Cruzeiro? Então, vocês me desculpem, caros companheiros de bancada, eu empolguei um pouco aqui, mas, infelizmente, a realidade do Cruzeiro hoje é essa. E é uma realidade que eu, como cruzeirense apaixonado, não aceito. É uma realidade que eu tenho obrigação de brigar. Posso estar fazendo errado. Posso estar brigando no momento inoportuno. Acho que muita gente pode falar assim, agora temos que apoiar. Não, nós temos que apoiar sim. Mas eu não vou deixar de criticar a postura, principalmente do Dr. Gilvan de Pinto Tavares. Nós aqui da rádio já convidamos ele para poder participar do programa conosco, para ele poder dar ao torcedor a satisfação que o torcedor merece. Nós somos quase 9 milhões de cruzeirenses. Na boa, Dr. Gilvan, abra a boca, fala com o torcedor, fala com a gente. O convite está aberto aqui. É um convite direto a ele. Dr. Gilvan, se você participar, como o Bruno Vicenti participou aqui pela gente via Skype, pode participar conosco. Nós abrimos o portal está à sua disposição, participa conosco. Fala pra gente a realidade do clube hoje, porque nós estamos cansados de mimimi. Vai com você, Talvandes. Evander, confesso que na hora que você bateu na mesa dele foi até bastante engraçado, mas entendemos a sua revolta, né? É realmente difícil ver o Cruzeiro numa fase tão ruim assim. A gente não pode aceitar essa mediocridade para o Cruzeiro, um clube tão grande, numa situação dessa por 2 anos consecutivos. Realmente desgasta, né? Vai cansando ali. Você vai falando, torcedor tem que apoiar, o torcedor tá lá apoiando. Mas eu acho que, enfim, depois de 1 ano e muitos meses, hoje o Cruzeiro tem um time, tem jogadores, tem um técnico também. Demoramos para ter um time com essa qualificação, mas hoje nós temos. O que está acontecendo, a meu ver, é que o Mano ainda não conseguiu dar aquela liga esperada para o time. Da última vez deu tudo certo, deu um encaixe assim, muito rápido, né? As coisas começaram a fluir muito bem, mas assim, não é todo dia que ocorre aquilo, né? Futebol não tem dessa mágica. Então acho que dessa vez o Mano está tendo um pouco mais de dificuldade para fazer o time praticar aquele futebol bonito, vistoso e ser consistente também. Você vê que o time está sendo um pouco irregular. Fez algumas boas partidas, outras ali ruins, outras razoáveis, enfim, no meio de temporada ali, né, você pegar um time novo, jogadores que nunca tinham jogado juntos e que agora precisam, né, se encontrar ali em campo, não é fácil realmente, não é de um dia para o outro, mas hoje nós temos jogadores qualificados. O que eu sinto falta, eu acho que no ataque a gente está muito bem servido, com o Ábila ali como centroavante. O Arrascaeta para mim é o craque do time, apesar do Ábila, o Arrascaeta para mim é o craque do time. É um cara assim que quando a bola chega eu sempre espero algo. Temos ali muitos jogadores para compor ali bem. O Elber compõe bem, o Marcos Vinícius compõe bem, o William em boa fase compõe bem, o Sobis é um baita jogador, né? Compramos a preço de ouro e está na hora dele corresponder isso já dentro de campo. Tem muita gente ali na frente. O que está faltando mesmo para o Cruzeiro é uma zaga ali mais confiável e laterais. O Lucas é um lateral que é quase um cone, né? E talvez o cone seria mais efetivo, porque não erraria passe. Então, essas laterais do Cruzeiro, você vê que quando a gente não consegue entrar pelo meio ali, você precisa de entrar pela lateral, você não consegue. O lateral erra o cruzamento, ele não sabe chegar na ponta, como fazia o Egídio, por exemplo, como fazia o Mike. E olha que nós não estamos falando de um craque como é o Egídio é só um bom jogador, mas ele, perto do Edmar, para mim ele é bem melhor.
Mesmo caso do Mike, quando estava em boa fase, o Ceará, são jogadores que chegavam na lateral ali e comandavam. Hoje não, esses laterais fracos, no apoio, a defesa também não tá legal, então acho que esses são os dois principais problemas hoje do Cruzeiro, laterais e a zaga também, que sente falta ali de um zagueiro bom, porque o Bruno Rodrigo já a fase dele já passou, ele já não é mais aquele cara confiável. O Manuel é muito bom, mas precisa de alguém para jogar com ele, já com o Dedé a gente não está podendo contar. Vamos então, pessoal, a gente já falou um pouquinho do jogo de ontem, vamos falar um pouquinho sobre o próximo jogo do Brasileiro. A gente já comentou aqui que a prioridade, né, é complicado você priorizar a Copa do Brasil tendo em vista a nossa situação ruim no Brasileiro. A gente acreditava ali que a gente ia ganhar os 3 pontos contra o Botafogo. Esses 3 pontos estão fazendo uma falta tremenda, porque, né, a gente não conseguiu recuperar contra o São Paulo, nem contra o rival agora a gente perdeu mais 2. Então, esses 3 contra o Botafogo estão fazendo muita falta mesmo. Então, a gente não tem aquela tranquilidade, né, para ficar na Copa do Brasil. Você, Iron, é a favor... como é que você analisa esse equilíbrio, assim? Você acha que como que o Cruzeiro deve jogar essas duas competições? Como que você espera que seja? Eu acho que, prioritariamente, o Brasileiro tem que ser jogado com o maior nível de concentração possível. O importante para o Cruzeiro agora é pontuar. É pontuar e evitar de ter derrotas inesperadas como contra o Botafogo. Porque você perder para o São Paulo no Morumbi é uma coisa normal. Principalmente para nós, né? Vendo a nossa sequência contra o São Paulo, é uma coisa impressionante. Empatar um clássico é um resultado aceitável, apesar de achar que o Cruzeiro mereceu a vitória. O Cruzeiro não foi tão ameaçado pelo Atlético assim e teve chances muito mais claras de vencer o jogo. O problema foi perder o Botafogo. Eu acho que o Cruzeiro tem que jogar a Copa do Brasil sem pressão. Jogar a Copa do Brasil de forma séria, lógico, mas se não conseguir, também não é para criar um desespero. Até porque é uma competição diferente. O Cruzeiro não tem aquela obrigação de ir lá e ter que ganhar 3 pontos. Se perder ou empatar também não vai gerar problema para o brasileiro. Então tem que jogar sem pressão, pensando que um eventual título daria para nós uma vaga na Libertadores, o que seria fantástico. Então o principal para o Cruzeiro agora é sim jogar com foco total no brasileiro, porque a gente precisa chegar aos 45 pontos, mas existem outras equipes que já jogaram o torneio e ganharam em situações semelhantes com nós. Se a gente pegar o Flamengo em 2013, o Flamengo tinha um time pior do que o nosso. O artilheiro do Flamengo era o Hernani Brocador, a zaga tinha o Wallace e o Elias em grande fase, mas não era um time espetacular, tanto que fez um brasileiro ali e terminou na metade da tabela, à frente do Z4 por pouco, mas conseguiu equilibrar o brasileiro, a Copa do Brasil, e bateu o campeão. O próprio Palmeiras ano passado, mesmo com todo o investimento, um técnico bicampeão brasileiro, também fez um brasileiro irregular, conseguiu bater campeão. Então eu acho que assim, dá para você disputar as duas competições, o Cruzeiro tem atualmente um elenco para isso, dá para disputar as duas competições e fazer um papel, terminar de forma digna no brasileiro. A gente vai ter alguns jogos em casa ainda contra o Grêmio, que trocou de técnico recentemente, contra a Ponte Preta, e são jogos que a gente pode ganhar e ir jogando as duas competições a nível de igualdade. O que o Cruzeiro não pode é relaxar. Já cometemos todos os erros que eram aceitáveis, inaceitáveis, enfim, é a segunda reformulação do time em um ano. Se a gente pegar janeiro, nenhum jogador daquele momento, tirando o Romero, foi aproveitado. Então o momento de errar já foi, já trocamos de técnico, já veio outro e já saiu. Estamos agora com o Mano, que a torcida gosta, o Mano conhece o Cruzeiro, ele é um técnico que já ganhou a Copa do Brasil, então ele também tem conhecimento do torneio. E agora é focar em fazer os 45 pontos, ou talvez até menos, alguns indícios aí do campeonato dão como 43, 44 pontos já salvando, e é terminar de forma digna e tentar ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Os adversários que ficaram agora são adversários cascudos, não tem ainda
nenhuma equipe assim surpresa, né? Pode ser só o Juventude. Quando eu falei do Mano, campeão da Copa do Brasil, eu me refiro a 2009 com o Corinthians em cima do Internacional, né? No Flamengo foi o Jaime campeão. Eu estou falando do título de 2009, no caso, para os ouvintes se atentarem. Mas o importante agora é a gente fazer a nossa parte. Eu ouvi o Vander falando a respeito do Sobis, eu concordo com ele, eu acho que seria até injusto, e eu já vejo parte da torcida criticando o Sobis pelo fato dele não estar sendo tanto goleador, mas a gente tem que analisar o jogo como um todo. E ele vem jogando de forma muito, assim, se dedicando muito ao time, de forma muito participativa na recomposição, no auxílio ao Edmar. Então ele acaba jogando longe do gol, o que eu acho errado. Não concordo com esse posicionamento dele, até pela idade dele. Eu acho que ele tem uma qualidade muito grande para ficar jogando assim tão longe do gol. Ele deveria jogar mais próximo ao gol. Mas o Mano é o técnico e eu acho que ele tem as convicções dele, a gente respeita, mas eu acho que tanto o Sobis está jogando muito longe do gol, quanto o Cabral não vem merecendo ser titular. Eu vejo que o futebol até do próprio Henrique cresce ao lado do Lucas Romero. Eu acho que o Mano fazendo esses ajustes dá para levar o time para frente aí e a gente conseguir resultados satisfatórios. Dos times lá de baixo, o Cruzeiro é o que vem numa recuperação um pouco melhor, assim, se for comparar com Vitória, Internacional, Coritiba e Figueirense. O Cruzeiro é o que mais vem pontuando. Então acho que se a gente continuar nesse ritmo, a gente escapa e aí a gente joga todas as fichas na Copa do Brasil, né? Realmente estamos aí numa situação, né, complicada no brasileiro. E a gente vê como que o futebol brasileiro é competitivo, né? Ele é muito competitivo. Se for pegar o elenco do Flamengo e comparar com o do Cruzeiro, ou do Flamengo que briga por título lá, né? Você não vai ver tanta diferença assim não, de qualidade. Você pegar esses dois elencos aí, colocar em janeiro, né? Vamos supor que nós estamos em janeiro. Coloca esses dois elencos para analisar. Um deles vai disputar o título, o outro vai lutar contra o rebaixamento. Vai ser difícil você saber, você definir um deles que lutaria pelo título ou outro pelo rebaixamento, porque eles são, a qualidade deles não é, no papel, ela não é tão distante assim, mas no futebol brasileiro cada detalhe faz a diferença. O péssimo planejamento da diretoria do Cruzeiro, né, que começou a montar um time no meio do ano e infelizmente a escolha pelo David se mostrou errada, né, ao longo do seu trabalho. Isso comprometeu todo o ano. Agora, uma coisa também que eu acho bastante curiosa é que a qualidade do futebol que o Cruzeiro estava jogando com o Paulo Bento é superior à qualidade do futebol que o Cruzeiro está jogando agora com o Mano. Em muitos jogos, o time com o Paulo Bento jogou melhor do que com o Mano. Ok que os resultados foram pífios, péssimos, muito ruins, assim, mas é curioso, algumas situações do futebol elas não tem uma explicação, né, assim, lógica, porque o time jogava bem, mas a bola batia na trave, a bola não entrava, a defesa era muito vulnerável. Eu fui sim a favor da demissão dele pelo desespero, né, pela situação de desespero que a gente estava, mas é uma situação aí curiosa também para a gente analisar e para pensar, né. Agora a gente vem tendo sim resultados melhores, mas o time tá oscilando bastante aí, e até é natural devido à troca de técnico que nós tivemos, e o time acaba demorando um pouco, né? Quando você vai trocando de técnico, ele vai mudando muito ali ao longo do ano a forma de jogar, ele demora mesmo para se adaptar. Vamos ler aqui alguns comentários dos nossos companheiros, dos nossos torcedores na página do Guerreiro dos Gramados. Vamos ler aqui. O Renato Barreto tá falando que não acha que o Elber jogou mal. Ele fez bons lances pelo lado do campo, se mantendo incisivo na forma de jogar, sempre partindo para cima. O Bison tá falando que o Willian precisa ir embora. Má vontade dele jogar, e ontem ficou claríssimo, ele é fraco. O Silvio falando que não vê futuro pro Cruzeiro na Copa do Brasil, tá ainda muito fraco, não tem quem cobre faltas, não tem jogadas ensaiadas, etc. A Maria Tereza tá falando que vitória morna, esse jogo já estava ganho há 3 semanas. É verdade, tem que colocar isso em questão também, porque é lógico que o jogador tira o pé sabendo que o Cruzeiro já estava com a classificação praticamente garantida. A Flávia Alves está falando que concorda totalmente quando fala que o Elber tem que ser jogador de segundo tempo.
Eu até concordo com isso também. Eu acho que o Elber, ele no segundo tempo ele rende bem melhor. Sempre quando ele entra no segundo tempo ele costuma mudar um pouco o ritmo do jogo. Agora quando ele entra como titular já não costumo gostar tanto. Ele é um tipo de jogador, sempre o Sidney gosta de exaltar ele, falar bem dele, que é um tipo de jogador que ele correndo, ele é muito agudo, né? Agora quando ele tá mais parado ali, eu não gosto muito dele não, acho que ele erra muito. Mas de vez em quando, em certas ocasiões, ele acaba sendo muito importante. Wander, queria que você falasse aí também um pouquinho sobre essa situação, emendando aí o Iron chegou a comentar, né, do Romero e do Cabral. Queria que você falasse a sua opinião em relação a isso. Você acha que o Romero deveria ser titular? Você chegou a falar já que o Cabral ele não tem bola para jogar no Cruzeiro. O que você acha? Tinha que ser o Cabral titular absoluto? Talvanes, você mais uma vez muito sincero. Quando um grupo tem atletas medianos, uma hora ou outra eles vão entrar. Então, um grupo, um time com a estrutura que o Cruzeiro tem, com a grana que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro não pode se dar o luxo de ter Pisano, Elber. Vou até dar uma cornetada no Alisson aqui. Gosto do futebol do Alisson. Acho que ele é um jogador habilidoso, é um jogador inteligente, mas só vive no departamento médico. Quando o Cruzeiro precisa do Alisson, aonde que o Alisson tá? Tá no DM fazendo tratamento. Então o Cruzeiro precisa de jogadores que ele possa contar e que na hora que entrar em campo vai dar resultado. Me desculpa, eu não peguei o nome do ouvinte que falou, o Elber jogou bem. Aqui, o Elber jogou bem, mas não definiu o jogo, não. Ele jogou bem, mas não resolveu a partida. Do mesmo jeito o William. Não vou defender o William, não. Critiquei, vou criticar. Acho que o William está jogando na posição errada. Acho que aonde que tá não é a melhor posição dele. Diferente do Elber. O Elber jogou ontem aonde que ele gosta. Ele jogou ontem do jeito que ele gosta. E não produziu o que podia produzir para poder dar resultado. No clássico ele foi até a linha de fundo, cruzou a bola pro gol. Foi mérito dele. Mas não acho que ele tem que ser decisivo, que ele é decisivo como ele poderia ser. Então, acho que ele está devendo muito ainda. Acho que por toda a expectativa que a torcida, que o Cruzeiro mesmo colocou em cima dele, ele deveria render muito mais. Por quê? Ele tem potencial para isso. Mas o futebol que ele vem apresentando, ele não define. Então, se o jogador, para a torcida, é considerado um jogador de segundo tempo, é um jogador que não merece estar no time. Porque o jogador que para poder jogar no Cruzeiro, ele tem que estar preparado para jogar o jogo inteiro, para jogar a qualquer momento. E se ele é decisivo só quando ele entra nos minutos finais, é um jogador que não merece estar no time. É um jogador que só de oportunismo. Porque na hora que precisar dele, ele não vai resolver. A hora que precisar estar 100% igual ao restante dos jogadores, ele não vai conseguir dar o resultado que precisa. E uma hora vai ter que entrar. É o caso do Lucas. O Lucas hoje, ele é titular na lateral direita do Cruzeiro, porque não tem outro. Porque qualquer outro ali jogaria melhor do que ele. Vou falar para vocês aqui o Diego Renan no Cruzeiro em 2009. O Diego Renan é destro. O Diego Renan não tinha lateral esquerdo do Cruzeiro em 2009, o Adilson Batista, não lembro o nome, acho que foi Adilson mesmo, improvisou ele na lateral esquerda. Ele jogou muito porque o time do Cruzeiro de 2009 tinha encaixado, tinha um futebol pronto. Então ele entrou e o time carrega o jogador nas costas. Então quando tem uma até duas peças abaixo do elenco, abaixo do nível, o time carrega aquele jogador nas costas. Agora, quando se tem 3, 4 peças abaixo do nível, elas não conseguem carregar o time inteiro. Você falou com relação ao Bruno Rodrigo. O Bruno Rodrigo, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Cruzeiro em 2013. Na conquista do Brasileiro de 2013, eu gosto muito do Dedé, mas ele carregou o Dedé nas costas. Ele segurava o jogo o tempo inteiro e aquelas jogadas de bola parada, Dedé, Bruno Rodrigo e Newton eram mortais. Então, aqueles treinamentos que a comissão técnica
fazia em 2013, 2014, eram mortais para os adversários. Então aquilo desequilibrava nas partidas. Mas o Bruno Rodrigues está muito lento. Não sei o que está acontecendo, não sei se é preparação técnica, não sei se as mudanças de treinadores e as mudanças no sistema de treinamento influenciaram na preparação física diretamente para esse resultado negativo em 2016, mas o Bruno Rodrigues ele não consegue desempenhar o mesmo papel que ele desempenhava. E falando do Bruno Rodrigues com relação à idade, com relação à história dele dentro do Cruzeiro, de ser bicampeão brasileiro, o Bruno Rodrigues é o tipo de jogador que, pelo que ele construiu aqui, ele encerra a carreira aqui no Cruzeiro. Da mesma coisa, o Léo. O pessoal critica muito o Léo. Eu critico muito o Léo. Mas o Léo foi um jogador que deu a cara a tapa em 2011, que quando o time precisou, ele jogou de lateral, quando o time precisou, ele jogou de zagueiro, e é um cara que é cruzeirense de berço, que veste a camisa do time independente da situação. Então isso faz diferença. O Léo, apesar de ser um jogador que não tem o seu ápice igual um Dedé, igual um Bruno Rodrigues, ele é um jogador que ele se supera em cada jogo. Haja visto o clássico. O Bruno Rodrigues fez gol ontem, salvou o time do Cruzeiro ontem, porque a vitória é mérito do Bruno Rodrigues, que a cabeçada ontem foi, apesar de ser fraca, a cabeçada foi mortal, foi do jeito que tirou o João Leite Júnior do lance, mas esse é o grande diferencial. Não só fazer os gols. O grande diferencial é estar disposto e estar 100% atento para poder ajudar o time. E o Bruno Rodrigues ele tem dado umas apagadas no decorrer dos jogos, que vou ser sincero para vocês, amigos, pelas últimas contas que eu fiz, ele tinha entregue 7 gols no Campeonato Brasileiro. Para um zagueiro do nível dele, envergadura dele, é muita coisa. O Dedé ele foi muito crucificado, aquele gol que ele entregou contra o Flamengo aqui no Mineirão, pela Copa do Brasil de 2013, e eu não vejo a mesma crucificação em cima do Bruno Rodrigues pelas derrotas que nós tivemos esse ano. Você concorda comigo, Talvanes? Falei besteira? É porque hoje, na época, é uma situação diferente, né? Quem conectava o Dedé é quem era corneta mesmo, né? Tem aquele tipo de torcedor que vai reclamar de tudo, né? Vai estar sempre reclamando. Hoje você já tem muito alvo, né, para reclamar, então o Bruno Rodrigues divide ali com vários outros jogadores esse alvo aí da reclamação. Na época realmente o Cruzeiro tinha um time fantástico, né? Tanto que aí que a gente vai conectar o Dedé, né? O Dedé é simplesmente um dos principais zagueiros do Brasil. Agora, complementando aí o que você falou, eu creio que o Lucas Romero iria titular nesse time. Ok, o Mano tem confiança no Cabral, legal, né, tem uma relação de confiança aí, mas o Lucas Romero é um cara mais que impõe mais respeito ali entre os volantes. Não que eu tenha aquela ideia ultrapassada, que volante tem que marcar demais, tem que chegar firme, tem que bater. Não é isso que eu acho. Inclusive eu acho que o Lucas Romero ele é agressivo em alguns momentos. Eu não gosto desse tipo de futebol agressivo. Por mais que em clássico, né, seja legal ali, você vê uma faísca a mais, eu não sou fã desse tipo de futebol. Agora, ele é um bom jogador, ele tem um bom passe e é muito raçudo também, né? Tá em todos os lados do campo ali. Já o Cabral, aquele cara mais lento, ok, dá uma qualidade no passe também, mas eu não abriria a mão do Romero de jeito nenhum. Acho que, né, nós temos já que começar a pensar, ou o Lucas volta a ser um lateral direito, ou nós temos que começar a pensar já em trazer alguém, porque não precisamos de, né, continuar com o Lucas desse jeito, não tá dando muito certo. Precisamos de alguém agudo ali na lateral. A gente sempre teve, nos nossos bons times recentes, a gente sempre teve laterais agudos, né? Laterais que auxiliam ali no ataque. Eu acho que tá faltando muito isso no time do Cruzeiro hoje. Eu vejo dessa forma. Iron,
você concorda em relação que a principal carência hoje do Cruzeiro são as laterais, ou você vê de outra forma? Queria saber sua opinião também. Eu concordo, eu acho que não só as laterais, como a zaga também. Porque infelizmente o Dedé passa por esses problemas aí de lesões já há 2 anos, e eu acho ele disparado o melhor zagueiro do elenco e um dos melhores do Brasil, não só pela explosão, pela velocidade, pela qualidade no passe, mas também pela grande liderança que ele exerce no elenco. E discordando um pouco aí do Wander, eu não acho que o Bruno Rodrigo tem que aposentar no Cruzeiro, não. Inclusive, eu acho que o contrato dele acaba em dezembro, uma placa, agradecendo muito pelo bicampeonato, por todos os serviços prestados, mas eu gostaria de ver o Cruzeiro dando uma renovada na zaga. O Léo, eu já vi que o Gilvan recentemente anunciou que provavelmente ele vai renovar por toda a identificação com o Cruzeiro. Ok, é um cara que não reclama da reserva, que é cruzeirense, fica lá, não atrapalha. Mas eu acho que o Cruzeiro deveria pensar sim em pelo menos 2 nomes para a zaga, para reforçar para o ano que vem. E as laterais, fundamental, porque o Mike não recupera. Ele até vinha tendo uma evolução no seu futebol, ele fez bons jogos contra Ponte Preta e Palmeiras, infelizmente machucou. E o Edmar eu acho um lateral ok. Seria bom ter um jogador ali para revezar com ele. Eu acho que o Brian não está à altura de vestir a camisa do Cruzeiro, nada contra o jogador, só uma opinião mesmo. Eu só queria falar uma coisa a respeito do Elber. Eu elogiei ele na partida, mas eu não acho que o Elber é um jogador também para ficar no Cruzeiro não, porque ele subiu, se eu não estou enganado, em 2011, e desde então ele oscila entre entrar bem no primeiro tempo, fica na reserva, faz uma partida boa, aí as pessoas pedem ele no time titular. Ele entra, aí geralmente não entrega aquilo que deveria entregar, aí em uma outra partida ele vai e se destaca como foi no Clássico. Eu acho que um jogador com essa irregularidade é difícil você manter no elenco, porque uma hora, como já foi citado, você vai precisar dele e vai ter que decidir. E a gente não sabe se ele vai estar num dia inspirado para decidir. Então eu acho que o jogador tem que apresentar uma regularidade para estar num time tão grande igual o Cruzeiro. E além da zaga, eu acho que o Cruzeiro precisa buscar também um atacante para disputar com o Ábila. Eu acho que o William, não acho que ele vem jogando fora de posição, porque honestamente falando, nem no ano passado, quando ele jogou pelos lados, eu vi tanta participação dele assim. Eu acho que ele se tornou um jogador burocrático, na minha visão. Um jogador que não tem ambição em marcar gols, não tem ambição em dar assistências. Eu não acho que mudar ele de posição vai mudar isso. Eu acho que isso está na cabeça, na motivação dele. Eu não sei o que acontece com o Willian. Ele parece estar meio assim, desligado. Enfim, por isso que eu acho que, além da defesa, a gente precisa de um atacante para disputar com o Ábila, até para não ficar tão dependente dele como ele já ficou aí, acho que 3 jogos sem marcar. Já tem gente falando que ele já está em jejum, o que é perfeitamente normal. Um atacante não vai manter uma média igual ele vinha mantendo até o fim, porque isso é impossível. Ele não é um Messi, um Cristiano Ronaldo. Ele é um ótimo atacante, mas é lógico que ele vai, em algumas partidas ele não vai conseguir marcar por uma série de motivos. Isso não tira a sua qualidade assim excepcional. Então eu acho que a gente precisa pensar no nosso sistema defensivo como um todo, tanto para os laterais quanto para os zagueiros, e o ataque dar uma melhorada para 2017 não cometer os mesmos erros do início desse ano, de achar que jogador X vai dar conta do recado e na hora a coisa não andar, como foi no caso do Willian. A gente ficou aí 6 meses tendo Rafael Silva, Douglas Coutinho e o Willian batendo cabeça e a bola não entrava, né? Então o Paulo Bento acabou assumindo aí a culpa do mau desempenho, mesmo o Cruzeiro sendo, no quesito finalizações, né, sendo um dos primeiros do campeonato, e a bola não entrava, né? Então a gente tem que melhorar o planejamento para suprir as carências do elenco, para não cair também tudo na conta do treinador, né? Porque ele treina o time, mas na hora de botar a bola na rede, ele não pode também cruzar e ir para a área cabecear, né? Então a gente precisa ficar atento, diretoria, não repetir os mesmos erros de 2016, de 2015, pensar melhor o mercado, pensar melhor as carências do time, deixar um pouco. Gratidão é importante, mas o custo-benefício também tem que falar mais alto, principalmente olhando o clube como uma empresa, e não é só de gratidão que vive um elenco, né? A gente precisa também se renovar e renovar as perspectivas, também dar oportunidade para outros jogadores. É isso aí. Com certeza faz sentido isso que você falou, né?
Não tem que ficar preso a um jogador porque ele fez coisas boas no passado. O que interessa realmente é o presente, o que ele pode render no futuro. Eu sempre falo que é importante que a gente tenha gratidão, né, pelas pessoas que nos fizeram vitoriosos aí nos últimos anos. É o caso do Léo, do Bruno Rodrigo, do William Bigode, de vários outros aí que merecem o respeito da torcida, mas isso também não os deixam imunes a críticas por atuações ruins. A gente já está um bom tempo aí já com desempenho bem fraco, né? Então é lógico que a crítica vai respingar em todo mundo. Temos aí uma missão, né, que é modernizar o clube. Temos aí um clube mais moderno aí, é um sonho que a gente tem, né, com a gestão mais moderna, olhando mais pro marketing, né, de poder crescer, melhorar as nossas receitas. Temos um número de sócios aí muito grande. A gente tem uma das torcidas mais engajadas do Brasil. Se a gente tem a sexta maior, eu creio que a gente está entre as 3, 4 mais engajadas do Brasil, então a gente pode explorar isso muito. Então é inadmissível que a gente passe por instabilidades como essa. A gente vem passando desde 2015 por erros absurdos que o Gilvan cometeu na gestão do clube. Vou passar, pessoal, para as considerações finais. A gente já está terminando o programa. Vou passar a palavra primeiro pro Wander, e em seguida a gente passa pro Iron e a gente se despede já em seguida, beleza? Foi um prazer participar com vocês. Boa noite, Wander. Boa noite, mestre Talvanes. Obrigado a todos integrantes do Guerreiros Gramados, o Sidney, Paulo, Talvanes, o Iron, pela oportunidade de participar com vocês aqui do Portal Guerreiros Gramados de mais um programa. Com relação às considerações finais aqui, só ponderar que eu gostaria sim o Romero no lugar do Ariel. Acho que ele tem uma recomposição muito melhor do que o Ariel, e tem uma saída de bola mais rápida. E fazendo um comentário acerca do ano do Cruzeiro, os erros do Cruzeiro, eles não vêm de agora, de 2016. Os erros do Cruzeiro são os mesmos de 2015. São a mesma situação, aonde que teve uma reformulação do elenco, pegou um elenco fraco, aonde não teve uma recomposição à altura e não conseguiu dar o futebol que o Cruzeiro precisava para poder almejar as vitórias. O Cruzeiro é um clube gigante. O Cruzeiro, como você falou, Talvanes, ele está entre as 3 maiores torcidas, as 3 torcidas mais engajadas do país, só que nós não estamos brigando por título. As 2 torcidas que estão na nossa frente, elas estão brigando forte por título. Nós estamos na zona de desconforto. Então, em termos de projeção visando a tabela do campeonato, o Cruzeiro está muito bem. Apesar que a tua diretoria tem feito promoções como essa que foi lançada hoje, que é muito boa para as crianças, para o sócio. Poxa, ponto positivo para o departamento de marketing. Marconi Barbosa, um abraço para ti aí. Sei que você acompanha o programa aqui com a gente. Mas vou fazer um outro desafio aqui. Doutor Gilvan, se o senhor não quiser participar, além de outras pessoas do Cruzeiro que querem participar aqui da Rádio Guerreiros Gramados, porque sabe que é um portal sério, que é a ligação entre o torcedor que faz comentário, que tem um contato direto do time com o torcedor. O senador Zezé Perrella, ex-presidente do clube, ele vai participar com a gente aqui. Ele vai participar, vai expor a opinião dele, vai expor os problemas que ele sabe que tem dentro do clube, vai colocar a boca no trombone. O senador Zezé Perrella nunca teve medo disso. Isso é um ponto positivo para ele, apesar de todos os problemas que ele tem, todos nós sabemos. Ele foi um cara que sempre deu a cara para bater, que nunca deixou ninguém na televisão falar merda a respeito do Cruzeiro, não. Porque tem ex-presidente e adversário que falou que teve coragem de falar, tá falando em campanha política, que tá ajudando o Cruzeiro, que ajudou o Cruzeiro. Nunca ajudou o Cruzeiro, e tá falando mentira mais uma vez na televisão.
Então, eu sou pai, sou homem dentro da minha casa, sou homem dentro da minha família. Eu, como homem, não aceito esse tipo de situação. E aonde que está o presidente do Cruzeiro, que é quem responde pelo clube hoje de 9 milhões de torcedores em todo o Brasil, com representação em todos os países do mundo tem cruzeirense. Você pode ver pela audiência da rádio aqui que ela é ouvida no mundo inteiro. De todo dia a gente tem participação de torcedores de vários locais do mundo. A representação de nossa torcida. Hoje, o cargo de presidente do Cruzeiro, eu já falei isso em outra oportunidade aqui na rádio, ele é mais importante que o de governador do estado de Minas Gerais. Pela projeção que o cargo de presidente do Cruzeiro representa no mundo. E o doutor Gilvan Pinho Tavares, eu não sei qual que é o problema dele hoje, se ele passa por algum problema de saúde, não acompanho o presidente de perto para não poder falar sobre a condição dele. Infelizmente, a postura dele não condiz com o presidente do Cruzeiro. Não condiz com o cargo que ele atua. Então, doutor Gilvan, vou fazer ao senhor mais um convite. Posso estar errado. Eu posso estar errado com a minha colocação aqui. Se eu estiver errado, eu tenho a humildade de mudar de opinião. Falar, presidente, realmente o que o senhor fez está certo, mas para eu poder saber se está certo ou está errado, eu tenho que ouvir o senhor falar. Porque o senhor só fala na hora de apresentar jogador, o senhor só fala na hora boa, na hora que tem que dar a cara para bater, a gente não escuta o senhor abrir a boca, não. E o torcedor não é palhaço para ter que engolir tudo que o senhor faz, não, os mandos e desmandos, as cagadas que o senhor está fazendo no Cruzeiro. Isso que está acontecendo com o Cruzeiro em 2016, que aconteceu com o Cruzeiro em 2015, é culpa do senhor, doutor Gilvan. Então seja homem, assuma a sua responsabilidade como advogado, como pai, como avô, como presidente do maior clube de Minas Gerais, e seja homem, dê a cara para bater. Vem falar com a gente, torcedor. Vem falar com a bancada democrática do Portal Guerreiros da Mata. Nós estamos aqui para poder ouvir o senhor. E o senhor vai ter oportunidade de falar. Então, presidente, contamos com a sua assessoria de imprensa, não sei quem vai, não sei se vai ser o Guilherme que vai entrar em contato com a gente mais uma vez, porque nós já cansamos de entrar em contato com o Guilherme para poder pedir ele para poder bater um papo com a gente aqui. O Guilherme não responde, não atende as ligações, quando o programa está marcado não dá o retorno. Então eu acho que a postura do Cruzeiro com relação ao seu torcedor, ela tinha que ser mais séria, ela tinha que ser mais limpa, clara, singular, reta. E nós, torcedores, não estamos chegando a isso. Então fica aqui meu abraço a todos, fica aqui meu abraço a vocês, ouvintes, aos mais de 40 mil torcedores cruzeirenses que foram a campo domingo e cantaram do início ao final do jogo, que apoiaram, que demonstraram a sua força para o Cruzeiro e para todo o cenário nacional. Parabéns, torcedor cruzeirense. Vocês são a essência do clube. Muito obrigado, fiquem com Deus. Valeu aí, Vander. Considerações finais estão um pouco longas aí, mas tá tudo certo, faz parte, meu amigo. Aqui das considerações finais, antes do Aero deixar o boa noite, a equipe Sub-16 venceu o Cruzeiro Internacional pela Copa União. O Cruzeiro Internacional é uma equipe formada por jogadores do Cazaquistão, por meio de uma parceria firmada entre o Departamento de Negócios Internacionais do Cruzeiro e o Ministério da Cultura e do Esporte do governo do país asiático. Aí legal, Cruzeiro vencendo o Cruzeiro. Temos também que deixar o recado aqui do pessoal lá do Espírito Santo, de Vitória, que estiver acompanhando. Vamos ter o Reduto Azul está chegando aí. Vai rolar um bate-papo com o ídolo, né, Raul Plasman. Vai ter sorteio de brindes para os sócios do futebol.
exposição das taças da Libertadores, presença do Raposão, vai ser no dia 24 agora de setembro, das 16 horas até as 20 horas e 30, então você pode ir lá no Coronel Picanha, na rua Carlos Martins, 1290, no bairro Jardim Camburim, lá em Vitória. A entrada é gratuita e é sujeito à lotação da casa. Você, Iron, pelo visto você falou aqui em off que vai lá, né, e sugiro a todo mundo que estiver ouvindo para conferir também que esse encontro de cruzeirenses e redutos de cruzeirenses pelo Brasil é sensacional. Pessoal, foi um prazer falar com vocês. Eu vou deixar a palavra agora para o Airo se despedir. Já vou deixar meu boa noite. Fica boa noite para você também, Airo, Wander, para o Sidney, para todo mundo que nos acompanhou. Um grande abraço. Eu queria dar primeiramente boa noite a todos os ouvintes que ficaram com a gente até o final. Gostaria de agradecer ao Sidney pelo convite. Gostaria de agradecer a participação aí da bancada, do Tan Alves, do Wander. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. E domingo eu vou estar lá no estádio. Espero, se possível, também ir no Reduto, porque é uma oportunidade única o Cruzeiro vir aqui no Espírito Santo 2 vezes no ano, né? Veio em janeiro contra o Rio Branco e agora novamente para enfrentar o Flamengo. Então é uma oportunidade única para a gente, para os capixabas, e podem ter certeza que o Cruzeiro tem uma torcida muito grande aqui no Espírito Santo, está sempre representando o clube. Prova disso foi o amistoso. E confiante agora para o jogo contra o Flamengo, a gente tem condições de ir lá enfrentar o clube de igual para igual. As considerações aí sobre a diretoria, que repense melhor o planejamento, que ponha na balança, quando for fazer uma contratação, se o barato realmente vale a pena ou sai mais caro. Porque é inadmissível um clube do tamanho do Cruzeiro contratar tantos jogadores em janeiro e chegar agora em setembro apenas um está dando um retorno técnico, que é o Lucas Romero. A maioria já saiu e a gente tem aí apenas o Gino ainda na reserva, no limbo do elenco, né? Então, que o Gilvan fique na área que melhor é para ele, que ele delegue funções e não tente centralizar o clube, porque o clube é do torcedor. Ele é apenas um presidente que está de passagem, ele não é dono do clube, então ele não precisa tomar todas as decisões sozinhas. Prova disso foi que, dando um pouco mais de autonomia e liberando também o cheque, o escuro agora no mercado no meio do ano, ele fez contratações de acordo com o Cruzeiro, jogadores como Rafinha, como Denilson, Edmar, Sobis, Ábila, jogadores que vêm para realmente somar, não só para compor elenco e fazer o time passar pelo que vem passando já há 2 anos, né? Então, um pouco mais de frieza para analisar os números dos jogadores, um pouco mais de imparcialidade também na hora de estar contratando, deixar certas parcerias de lado com certos empresários aí, que vem colocando muitos jogadores de categoria duvidosa no Cruzeiro. Então, profissionalismo é a palavra para o Cruzeiro voltar aos trilhos, voltar a pensar grande. É você chegar antes no seu objetivo e nos jogadores que te interessam. Então é isso, galera. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e fiquem com Deus. Valeu, Iron. Faltou eu dar uns recadinhos aqui no final, que é a gravação do programa de hoje vai estar no ar já nessa sexta-feira, para todo mundo ouvir aí, compartilhar, indicar para todo mundo também ouvirem. Nada melhor que você estar ali trabalhando, ouvindo um conteúdo de qualidade no fone. Vai ter também colunas diárias, né, como sempre tem no site Guerreiro dos Gramados. Segunda tem Rádio GDG novamente ao vivo, às 21 horas, e este e outros programas estarão disponíveis lá na radio.guerreirosgramados.com.br. Vamos aqui para só dar o resultado final rapidinho das enquetes. Qual nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo? 57% dando nota 4. Que nota vocês dão para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? Nota 4 está vencendo de novo, 56%. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Atlético? 50% dizendo que não, manteve.
Já quem foi o melhor jogador do jogo de ontem, 43% dizendo que foi o Welber. Já em relação ao William, se ele tem jogado na posição certa, 47% dizendo que não, que o lugar dele é reserva. Para finalizar, a última pergunta, se o Cruzeiro deve priorizar alguma competição. 33% dizendo que deve priorizar o Campeonato Brasileiro, 13% dizendo que deve ser a Copa do Brasil, 54% dizendo que devem ser os dois. Queria agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam pela Rádio GDG e agradecer também a presença do Airo. Foi um prazer recebê-lo aqui, juntamente com o nosso companheiro de bancada, o Vander, também o Sidney, que é o nosso grande produtor aí. Valeu, pessoal, um abraço, boa noite e até a próxima. Guerreiros em Debate.